O comandante Lancelot Holland ajustou o binóculo contra os olhos enquanto observava o horizonte cinzento do Atlântico Norte através da ponte blindada do HMS Hood. Às 05h35 da manhã, a visibilidade estava melhorando gradualmente, revelando contornos sombrios na distância que fizeram seu estômago se contrair em antecipação mortal. 2 navios a nor-noroeste, distância aproximada 17.000 metros, relatou o tenente-comandante Warrand, oficial de navegação, sua voz carregada da tensão que todos sentiam, mas ninguém ousava expressar completamente. Holland baixou o binóculo e respirou fundo, saboreando talvez os últimos momentos de calma, antes do inferno que estava prestes a se desencadear. Durante 21 anos de serviço naval, ele havia participado de inúmeros exercícios de combate, mas nunca havia enfrentado o Bismarck, o mais moderno e poderoso encouraçado da Kriegsmarine alemã. Confirmação de identificação? Perguntou Holland, embora já soubesse a resposta que não queria ouvir. Bismarck confirmado, senhor. O segundo navio parece ser o Prinz Eugen, respondeu o tenente Phillips, oficial de comunicações, verificando novamente as silhuetas através de seu próprio binóculo. O HMS Hood, orgulho absoluto da Royal Navy, o maior cruzador de batalha do mundo, com seus 262 metros de comprimento e 8 canhões de 15 polegadas, havia sido enviado especificamente para interceptar e destruir o Bismarck antes que o encouraçado alemão pudesse atingir as rotas de convoio no Atlântico Norte. Sinalize para o Prince of Wales, prepare-se para a ação. Inimigo avistado, ordenou Holland, sentindo o peso familiar da responsabilidade de comando se estabelecer sobre seus ombros como uma capa de chumbo. O HMS Prince of Wales, um encouraçado classe King George XV, ainda em fase de acabamento, havia sido enviado como apoio. Seus 10 canhões de 14 polegadas eram menores que os do Hood, mas mais modernos e precisos. Juntos, os 2 navios britânicos representavam poder de fogo suficiente para enfrentar qualquer ameaça naval alemã. Pelo menos era isso que Holland havia sido informado durante o briefing em Scapa Flow 3 dias antes. Distância diminuindo para 15.000 metros, senhor, anunciou Warrand. Velocidade do inimigo estimada em 24 nós. Holland calculou rapidamente as variáveis táticas. O Bismarck e o Prinz Eugen estavam navegando em formação de linha, com o cruzador pesado alemão ligeiramente à frente. Era uma formação defensiva clássica, projetada para maximizar o poder de fogo concentrado enquanto minimizava a silhueta apresentada ao inimigo. Oficial de artilharia para a ponte, ordenou Holland através do sistema de comunicação interno. Comandante Ralph Kerr, veterano de 20 anos de artilharia naval, chegou à ponte em menos de 30 segundos, sua expressão tensa mas controlada. Senhor, torres de artilharia, A e B prontas para engajamento, munição perfurante carregada, espoletas ajustadas para penetração máxima, relatou Kerr com a precisão mecânica de quem havia treinado para este momento durante toda a sua carreira. Distância para tiro efetivo? Com munição perfurante de 15 polegadas, senhor, podemos causar danos críticos a partir de 12.000 metros. Mas para penetração garantida da blindagem do Bismarck, recomendo esperar até 8.000 metros. Holland assentiu, mas uma parte de sua mente já estava calculando que, a 8.000 metros, os canhões alemães de 15 polegadas também seriam devastadoramente eficazes contra o Hood. Era um jogo mortal de quem dispararia primeiro e com maior precisão. Senhor, interrompeu Phillips, transmissão incoming do Prince of Wales. Capitão Leach informa que seus sistemas de artilharia ainda apresentam problemas técnicos menores, mas está pronto para combate. Problemas técnicos.
O Prince of Wales havia saído do estaleiro apenas 6 semanas antes, com civis da Vickers ainda a bordo, fazendo ajustes finais nos sistemas de armamento. Holland sabia que estava enfrentando o mais avançado encouraçado alemão com um navio incompletamente operacional como apoio. 13.000 metros e diminuindo, anunciou Warren. Foi neste momento que Holland tomou a decisão que definiria os próximos 3 minutos de sua vida e o destino de 1.419 homens sob seu comando. Curso 240. Aproximação direta ao Bismarck. Máxima velocidade de combate. Senhor? Questionou Warren, surpreso. Aproximação direta significa apresentar nossa silhueta completa aos canhões alemães. Correto, tenente-comandante. Mas também significa que atingiremos distância de tiro letal mais rapidamente e poderemos concentrar fogo no Bismarck antes que ele tenha tempo de ajustar completamente sua mira. Era uma tática agressiva, típica da tradição naval britânica de buscar decisão rápida através de engajamento próximo. Holland havia estudado as especificações técnicas do Hood durante anos e sabia que, apesar de sua blindagem lateral relativamente fraca, sua velocidade superior e poder de fogo concentrado lhe davam vantagem em combate próximo. 12.000 metros, relatou Warren, sua voz agora carregada de tensão quase palpável. Holland observou através do binóculo enquanto o Bismarck crescia gradualmente no horizonte. Mesmo a distância era impressionante. Linhas agressivas, torres de artilharia massivas, uma silhueta que transmitia poder destrutivo absoluto. Representava o melhor da engenharia naval alemã. Blindagem superior, sistemas de controle de fogo computadorizados, canhões de precisão letal. Oficial de comunicações, transmita para o almirantado, engajando Bismarck às 0552. Coordenadas. Flashes de disparo no Bismarck, gritou o vigia de proa. Holland sentiu seu estômago se contrair. Os alemães haviam disparado primeiro. Tempo estimado de impacto do projétil inimigo? 45 segundos, senhor, respondeu Kerr, consultando rapidamente sua tabela de cálculos balísticos. 45 segundos. Tempo suficiente para Holland ordenar o primeiro salvo britânico, mas não tempo suficiente para manobras evasivas significativas. Todos os canhões, fogo! Ordenou Holland. E imediatamente, as 8 torres de 15 polegadas do Hood rugiram simultaneamente, criando uma explosão ensurdecedora e levantando colunas de chamas alaranjadas que iluminaram toda a ponte. O navio inteiro vibrou com o recuo dos canhões, e Holland segurou firmemente o corrimão da ponte enquanto observava os projéteis britânicos voando na direção do Bismarck em arcos parabólicos quase invisíveis. 30 segundos para impacto inimigo. Holland sabia que os próximos segundos definiriam tudo. Se o primeiro salvo alemão fosse preciso, o Hood sofreria danos significativos antes mesmo de poder avaliar a eficácia de seu próprio fogo. Se fosse impreciso, teriam uma segunda chance de acertar o Bismarck antes de enfrentar o segundo salvo alemão. 20 segundos. Através do binóculo, Holland observou as colunas de água levantadas pelos projéteis britânicos ao redor do Bismarck. Muito próximas, mas aparentemente nenhum acerto direto. 10 segundos. Preparar para impacto. Holland se abaixou instintivamente atrás da blindagem da ponte, junto com toda a tripulação da ponte de comando. O silêncio tenso foi quebrado apenas pelo som das ondas contra o casco e o ruído distante dos motores. Então chegaram. 4 projéteis de 15 polegadas alemães atingiram a água ao redor do Hood quase simultaneamente, criando colunas de água e vapor que subiram mais de 100 metros no ar. Um projétil passou a apenas 30 metros da torre de artilharia A, outro atingiu a água a 20 metros da lateral de estibordo. Nenhum acerto direto, gritou Warren, quase incredulamente. Holland se levantou, respirando pesadamente.
O primeiro salvo alemão havia sido impressionantemente preciso para a distância, mas não havia causado danos. Agora, tinham talvez 90 segundos antes do segundo salvo alemão. Recarregar. Segundo salvo, correção de mira 3 graus a estibordo. 10.000 metros e diminuindo, anunciou Warren. A distância estava fechando rapidamente e Holland sabia que cada salvo subsequente seria mais preciso que o anterior. Era uma corrida mortal contra o tempo e a precisão, onde o primeiro acerto decisivo determinaria o vencedor. O segundo salvo do Hood rugiu através do ar matinal, seus 8 projéteis de 879 quilos, cada um traçando arcos mortais na direção do Bismarck. Holland manteve o binóculo fixo no encouraçado alemão, observando as colunas de água que se ergueram ao redor do navio inimigo. Mais próximas desta vez, mas ainda nenhum acerto direto. 9.000 metros! Gritou Warren, sua voz agora carregada da urgência que todos sentiam. A essa distância, ambos os navios estavam dentro do alcance letal um do outro. Senhor, relatou Kerr, observadores de artilharia reportam que o Bismarck está virando para apresentar menor silhueta. Eles estão adotando formação tática defensiva. Holland amaldiçoou silenciosamente. O capitão Sir C. Ernst Lindemann, comandante do Bismarck, estava demonstrando a competência tática pela qual a Kriegsmarine era temida. Ao virar o navio, ele reduziu significativamente a área de alvo apresentada aos canhões britânicos, enquanto ainda mantinha suas torres principais capazes de disparar. Flashes de disparo no inimigo. Segundo salvo alemão, gritou o vigia. Holland sentiu seu estômago se contrair novamente. O primeiro salvo alemão havia sido perigosamente próximo. O segundo, com correções de mira baseadas na observação dos impactos anteriores, seria inevitavelmente mais preciso. 40 segundos para impacto. Todos se prepararem, ordenou Holland. Foi neste momento crítico que o tenente Phillips se aproximou correndo da sala de rádio, sua expressão tensa revelando más notícias. Senhor, interceptamos comunicação alemã. O Bismarck está transmitindo nossa posição e curso para outros navios alemães na região. Holland sentiu um frio percorrer sua espinha. Se havia mais unidades alemãs nas proximidades, o Hood e o Prince of Wales poderiam estar navegando direto para uma armadilha. Mas era tarde demais para mudanças táticas. Eles estavam comprometidos com o engajamento. 20 segundos para impacto. Através do binóculo, Holland observou uma alteração sutil na silhueta do Bismarck. As torres de artilharia alemãs estavam se movendo ligeiramente, ajustando a elevação baseada nos cálculos balísticos mais precisos disponíveis. 10 segundos, impacto iminente. Holland e sua tripulação se abaixaram novamente atrás das proteções da ponte blindada. O silêncio tenso foi quebrado apenas pelos batimentos cardíacos acelerados e o som das ondas contra o casco do Hood. Então aconteceu. O segundo salvo alemão foi devastadoramente mais preciso. Um projétil de 380 milímetros atingiu a água, a apenas 15 metros da proa do Hood, criando uma coluna de água que encharcou completamente a torre de artilharia A. Outro projétil passou zunindo sobre a superestrutura, tão próximo que Holland pôde ouvir distintamente o som cortante de sua passagem pelo ar. Mas foi o terceiro projétil que causou o primeiro dano real. Clang! O impacto metálico reverberou por todo o navio como o toque de um sino gigantesco e mortal. Um projétil alemão havia atingido a lateral de estibordo do Hood, penetrando a blindagem externa e explodindo no interior do casco. Relatório de danos! Gritou Holland, sentindo o navio tremer sob seus pés. Compartimento de munição secundária atingido, senhor, veio a resposta do sistema de comunicação interno. Incêndio controlado, mas temos baixas na seção de artilharia secundária.
Holland fechou os punhos. O primeiro sangue havia sido derramado e era sangue britânico. Mas o Hood ainda estava operacional, suas torres principais intactas, sua capacidade de combate preservada. Terceiro salvo. Fogo, ordenou Holland, e novamente as torres do Hood rugiram em uníssono. 8.000 metros e diminuindo, anunciou Warren. A essa distância, Holland podia ver claramente os detalhes do Bismarck através de seu binóculo. As torres massivas, a superestrutura angular, até mesmo algumas figuras humanas movendo-se no convés. Era impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Um navio projetado especificamente para destruir outros navios, operado por uma tripulação altamente treinada que sabia exatamente o que estava fazendo. Senhor, interrompeu Kerr, relatório dos observadores de artilharia, nosso último salvo. 2 acertos próximos no Bismarck, possivelmente um acerto direto na superestrutura. Holland sentiu uma onda de esperança. Se conseguissem danificar os sistemas de controle de fogo alemães, poderiam ganhar vantagem tática decisiva. Mas essa esperança durou apenas 15 segundos. Flashes de disparo no Bismarck. Terceiro salvo alemão, gritou o vigia, sua voz agora carregada de pânico mal controlado. Holland observou através do binóculo e sentiu seu sangue gelar. O Bismarck havia ajustado completamente sua mira baseada nos impactos anteriores. As torres alemãs estavam apontadas com precisão milimétrica diretamente para o centro do Hood. 35 segundos para impacto. Foi neste momento que Holland tomou a segunda decisão crítica da batalha. Ele poderia tentar manobras evasivas, virar o Hood para apresentar menor alvo. Mas isso significaria reduzir sua própria capacidade de fogo. Ou poderia manter curso e velocidade, confiando na blindagem do Hood para resistir ao impacto enquanto concentrava fogo máximo no Bismarck. Mantém curso e velocidade. Todos os canhões concentrados no Bismarck. Senhor? Questionou Warren, claramente preocupado. Se virarmos agora, perdemos capacidade de fogo e ainda assim podemos ser atingidos. Nossa melhor chance é destruir o Bismarck antes que ele nos destrua. Era uma decisão puramente britânica, agressiva, confiante, baseada na tradição naval de buscar decisão através de combate próximo e determinado. Holland havia estudado as batalhas de Nelson e sabia que a Royal Navy tradicionalmente vencia através de audácia e determinação, não através de manobras defensivas. 20 segundos para impacto. Holland observou o Prince of Wales através de seu binóculo. O encouraçado mais novo estava mantendo formação, suas torres disparando regularmente contra o Prinz Eugen. Pelo menos tinham apoio, mesmo que limitado pelos problemas técnicos do navio recém-saído do estaleiro. 10 segundos! Preparar para impacto! Holland se abaixou novamente, mas desta vez manteve o binóculo na posição, determinado a observar os resultados do salvo alemão. Como comandante, era sua responsabilidade avaliar os danos e tomar decisões imediatas baseadas na situação tática. Os 4 projéteis alemães chegaram quase simultaneamente. O primeiro atingiu a água a bombordo, criando uma coluna de água que molhou todo o convés principal. O segundo passou sobre a superestrutura, zunindo como uma locomotiva em alta velocidade. O terceiro atingiu a torre de artilharia X, a torre traseira de estibordo, penetrando a blindagem da torre e explodindo no interior. Holland viu chamas alaranjadas jorrando das aberturas da torre, seguidas por fumaça negra densa. Mas foi o 4º projétil que mudou tudo. Clang! Explosão! O projétil alemão atingiu o convés principal do Hood, próximo à torre de artilharia A. Penetrou a blindagem do convés e explodiu no compartimento de munição principal. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas táticas e toda a confiança britânica na invencibilidade do Hood.
Uma explosão secundária, muito mais poderosa que a explosão inicial do projétil alemão, começou no compartimento de munição atingido. 1.200 toneladas de pólvora e projéteis de artilharia começaram a detonar em cascata, criando uma reação em cadeia que nenhum sistema de contenção de danos poderia controlar. Holland sentiu o convés do Hood se erguer sob seus pés, como se o próprio navio estivesse sendo levantado do oceano por uma força sobrenatural. A explosão estava se espalhando através dos compartimentos internos com velocidade aterrorizante, consumindo tudo em seu caminho. "Abandone o navio! Todos abandonem o navio!" gritou Holland, mas sua voz foi completamente abafada pelo rugido ensurdecedor da explosão que se espalhava através do Hood como um câncer de fogo e aço retorcido. As torres de artilharia, cada uma pesando mais de 800 toneladas, foram arremessadas no ar como brinquedos. Pedaços de blindagem do tamanho de automóveis voaram centenas de metros em todas as direções. A superestrutura inteira do navio se desintegrou em questão de segundos. Holland teve tempo apenas para um último pensamento consciente antes que a onda de choque o atingisse. 1.419 homens sob seu comando estavam prestes a morrer, e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para salvá-los. O orgulho da Royal Navy, o navio que havia sido considerado invencível, estava se desintegrando completamente em menos de 3 minutos de combate efetivo. A explosão foi tão massiva que foi vista e ouvida a mais de 30 quilômetros de distância. A explosão do HMS Hood criou uma bola de fogo que se ergueu mais de 400 metros no céu do Atlântico Norte, visível a quilômetros de distância como um segundo sol alaranjado contra as nuvens cinzentas da manhã. O som da detonação, 1.200 toneladas de munição explodindo simultaneamente, foi tão ensurdecedor que quebrou vidros no Prince of Wales, a mais de 2 quilômetros de distância. No Bismarck, o capitão Zur-See Ernst Lindemann baixou lentamente seu binóculo, incapaz de acreditar completamente no que acabara de testemunhar. O orgulho da Royal Navy, o navio que havia sido considerado invencível durante 2 décadas, havia simplesmente desaparecido em uma explosão catastrófica. "Mein Gott!", murmurou o primeiro oficial Wolfgang Wichmann, observando os destroços em chamas, que eram tudo o que restava do Mighty Hood. Em 3 minutos, apenas 3 minutos. Lindemann consultou seu cronômetro. 06:0 24 de maio de 1941. O engajamento havia durado exatos 8 minutos desde o primeiro disparo, mas a destruição final do Hood havia ocorrido em menos de 3 minutos após o acerto fatal. A água ao redor do local da explosão estava coberta por destroços flutuantes, pedaços de blindagem retorcida, equipamentos navais irreconhecíveis, manchas de óleo combustível que se espalhavam em círculos concêntricos cada vez maiores. E no centro de tudo isso, 3 homens flutuavam em coletes salva-vidas, os únicos sobreviventes dos 1.419 tripulantes do Hood. 3 homens. De toda a tripulação do navio mais famoso da Royal Navy, apenas 3 haviam sobrevivido à explosão. "Senhor", relatou o oficial de artilharia Adalbert Schneider, "o Prince of Wales está se aproximando dos sobreviventes. Deveríamos continuar o engajamento?" Lindemann observou através do binóculo o encouraçado britânico remanescente. O Prince of Wales havia imediatamente alterado o curso na direção dos sobreviventes do Hood, claramente priorizando o resgate sobre a continuação do combate. Era uma decisão puramente humana, compreensível do ponto de vista moral, mas taticamente questionável. O Prince of Wales estava se colocando em posição vulnerável, sacrificando vantagem tática para salvar 3 vidas. "Capitão John Leach está escolhendo honra sobre estratégia", murmurou Lindemann, observando o comportamento do comandante britânico. Uma decisão que Nelson teria aprovado. Mas Lindemann também sabia que sua missão
não era destruir navios britânicos por prazer. Sua missão era chegar ao Atlântico Norte e interromper as rotas de convoy que mantinham a Inglaterra viva. Cada minuto desperdiçado em combate desnecessário era um minuto a menos para sua verdadeira missão. Prince Eugen, relatório de danos, ordenou Lindemann. Nenhum dano significativo, Herr Capitän, veio a resposta do cruzador pesado. Prontos para continuar operações. E nossos danos? 2 acertos do Hood, senhor. Danos menores na superestrutura. Sistema de radar principal operando a 70% da capacidade. Todas as torres de artilharia operacionais. Lindemann assentiu. O Bismarck havia enfrentado e destruído o mais poderoso navio de guerra britânico, sofrendo apenas danos cosméticos. Era uma vitória tática completa, mas Lindemann era experiente demais para se deixar levar pela euforia. Senhor, interrompeu o oficial de comunicações, interceptamos transmissões britânicas. O almirantado foi informado da destruição do Hood. Espere reforços massivos nas próximas horas. Lindemann sentiu um frio percorrer sua espinha. A destruição do Hood seria considerada um ultraje nacional na Inglaterra. Churchill mobilizaria toda a Home Fleet para vingar a perda do navio símbolo da Royal Navy. Curso sudoeste, velocidade máxima, ordenou Lindemann. Nossa janela de oportunidade acaba de diminuir drasticamente. Enquanto isso, no Prince of Wales, o capitão John Leach observava através de seu binóculo os 3 sobreviventes do Hood sendo içados a bordo. Marinheiro Ordinary Ted Briggs, de 18 anos. Marinheiro Able Bob Tilburn, 21 anos. Sinaleiro Bill Dundas, 25 anos. 3 jovens homens que, por puro acaso e milagre da física, haviam sido arremessados longe o suficiente da explosão para não serem mortos instantaneamente pela onda de choque ou pela temperatura extrema da bola de fogo. Comandante Holland? Perguntou Leach ao jovem Briggs, embora já soubesse a resposta. Morto, senhor, respondeu Briggs, sua voz quase inaudível. Todos mortos. A explosão foi instantânea. Não houve tempo para nada. Leach fechou os olhos por um momento. Lancelot Holland havia sido seu amigo pessoal, um oficial brilhante, um líder respeitado. Agora estava morto no fundo do Atlântico Norte, junto com 1.416 homens sob seu comando. Senhor, interrompeu seu primeiro oficial, o Bismarck está se afastando. Deveríamos perseguir? Leach olhou na direção do encouraçado alemão, que já estava diminuindo no horizonte. O Prince of Wales havia sofrido alguns danos durante o engajamento. Seus sistemas de artilharia ainda apresentavam problemas técnicos, e ele estava sozinho contra o Bismarck e o Prince Eugen. Mais importante, ele tinha 3 sobreviventes a bordo que precisavam de cuidados médicos urgentes, e sua responsabilidade imediata era preservar a vida de seus próprios 1.200 tripulantes. Negativo, decidiu Leach. Transmita para o almirantado. Hood destruído a 06-0. 3 sobreviventes resgatados. Bismarck se afastando para sudoeste, velocidade alta. Prince of Wales perseguindo, mas necessita reforços urgentes. A transmissão de Leach chegou ao almirantado em Londres às 06h45 da manhã, causando choque imediato em toda a cadeia de comando naval britânica. O primeiro lorde do almirantado, A.V. Alexander, recebeu a notícia enquanto tomava café da manhã e imediatamente solicitou reunião de emergência com Winston Churchill. Churchill recebeu a notícia às 07h15 da manhã e sua reação foi imediata e furiosa. Que navios temos disponíveis? Perguntou, ignorando completamente o café que havia acabado de ser servido. Home Fleet completa, primeiro-ministro, respondeu Alexander. King George, Cinto, Rodney, Ramillies, Revenge. Mais os cruzadores Norfolk, Suffolk, Dorsetshire. E todo o portador Ark Royal com esquadrões de ataque Swordfish. Mobilize tudo. Tudo. Quero esse navio alemão no fundo do oceano antes do final da semana.
Enquanto isso, no Atlântico Norte, os 3 sobreviventes do Hood estavam sendo atendidos na enfermaria do Prince of Wales. Ted Briggs, o mais jovem, ainda estava em choque, repetindo constantemente as mesmas palavras. 3 minutos, apenas 3 minutos. O Hood era invencível. Bob Tilburn havia sofrido queimaduras menores, mas estava consciente e lúcido. Bill Dundas tinha ferimentos nos braços causados por destroços voadores, mas nada que ameaçasse sua vida. 3 homens, de 1419, uma taxa de sobrevivência de 0,2%. O Dr. Raymond White, médico-chefe do Prince of Wales, terminou de examinar os sobreviventes e saiu da enfermaria com expressão sombria. Em 20 anos de medicina naval, ele nunca havia visto destruição tão completa e instantânea. Como é possível? Perguntou a si mesmo. Como um navio daquele tamanho simplesmente desaparece? A resposta estava nos compartimentos de munição do Hood. Projetado e construído durante a Primeira Guerra Mundial, o navio havia sido concebido para combate de longo alcance, onde a blindagem lateral espessa era mais importante que a blindagem do convés. Mas os projéteis modernos de alta velocidade do Bismarck haviam encontrado exatamente a vulnerabilidade que os engenheiros alemães haviam calculado existir nos cruzadores de batalha britânicos da geração anterior. Um projétil perfurante de 308 milímetros, disparado com velocidade inicial de 820 metros por segundo, a uma distância de 8.000 metros, havia penetrado a blindagem do convés do Hood em um ângulo quase perfeito e detonado diretamente no compartimento de munição principal. A explosão secundária resultante havia sido equivalente a aproximadamente 500 toneladas de TNT, detonando simultaneamente no interior do navio. Nenhum navio do mundo poderia ter sobrevivido a uma explosão dessa magnitude no coração de sua estrutura. Às 18h do mesmo dia, a notícia da destruição do Hood foi transmitida pela BBC para todo o mundo. A reação na Inglaterra foi de choque nacional. O Hood não era apenas um navio. Era um símbolo do poder naval britânico, uma garantia de que a Royal Navy controlava os mares. Ted Briggs, Bob Tilburn e Bill Dundas se tornaram instantaneamente os homens mais famosos da Inglaterra. Eles eram as únicas testemunhas vivas da destruição do navio invencível. Suas palavras seriam citadas em jornais, livros de história, documentários e memoriais pelos próximos 80 anos. Aconteceu tão rápido, Briggs diria mais tarde aos jornalistas. Um momento estávamos disparando contra o Bismarck. No momento seguinte estava na água, rodeado de destroços em chamas. 3 minutos. Foi tudo o que levou para o Hood desaparecer completamente. O Bismarck continuou sua missão por mais 3 dias, perseguido pela maior caçada naval da história. Eventualmente, danificado por ataques de torpedeiros Swordfish do Ark Royal e cercado por navios britânicos superiores em número, o encouraçado alemão seria afundado em 27 de maio de 1941. Mas isso não trouxe de volta o Hood, nem os 1.416 homens que morreram com ele. A batalha que destruiu o orgulho da Marinha Britânica em 3 minutos tornou-se uma das mais estudadas da história naval. Demonstrou que mesmo o navio mais poderoso era vulnerável se atingido no lugar certo, da maneira certa, no momento certo. E provou que na guerra não existe navio invencível, apenas homens corajosos, decisões difíceis e as consequências implacáveis de ambos.